tema que nos foi proposto a estar ministrando aqui nesses dias finais do ano tem a ver com a esperança. E todos os pregadores que aqui passaram e que ainda irão passar vão de certa forma estar falando sobre esperança. Nosso ano está acabando. Entramos para no mês de dezembro e, de fato, o ano corrente não vai deixar saudades. Não é verdade, meus irmãos? Nós estamos doidos para ver esse ano pelas costas. Quem diria que na virada do ano, quando nós estávamos planejando a nossa vida para esse ano, imaginaríamos que iríamos passar por tamanhas dificuldades. E nesse ano que termina, nós temos por hábito, e é um bom hábito, planejarmos o ano vindouro. E o planejamento faz parte, e de certa forma, nós somos cobrados para que, impulsionados a planejarmos. E quando alguma coisa foge ao nosso controle, a gente vai olhar a nossa planilha de planejamento e vamos ver ali o que nós deixamos de fazer, ou o que nós precisaríamos ter feito para que as coisas fluíssem da maneira que nós gostaríamos que tivessem fluído. E até mesmo quando nós deixamos de planejar, nós tomamos uma decisão planejada. Ou seja, a gente não quer planejar nada, a gente vai deixando que as coisas aconteçam, e isso, de certa forma, é um plano que você escolheu. Mas é importante que se planeje. E quando nós deixamos de planejar, ou quando alguma coisa dá errado, muitas vezes vem aquela cobrança: pô, tá vendo? Mas você não fez isso, você deixou de fazer aquilo outro, por isso que você está pagando agora por esse preço. Olha, você deixou de seguir, isso está acontecendo na sua vida, porque de certa forma você falhou no seu planejamento, você calculou errado, você calculou de uma forma errada, e por isso que essas consequências estão acontecendo na sua vida. E nós somos cobrados o tempo todo, essa pressão muitas vezes nos sobrevém, e quando às vezes nós não vamos bem numa escola, não tiramos uma nota boa, a gente fala: tá vendo, você estudou pouco, deveria ter estudado mais. Ou muitas vezes quando você não é chamado para um emprego, você está vendo, mas você elaborou muito mal o seu currículo. Se você tivesse feito um currículo melhor, talvez as coisas teriam sido diferentes. E tantas outras coisas mais que muitas vezes a gente se cobre, nos cobramos, que quando as coisas saem do trilho, a gente fala: a culpa realmente é nossa, e como de repente nós podemos rever isso, não é? Tem um texto da Bíblia que nos ensina como lidar quando as coisas não saem um pouco do controle. Eu tenho debruçado sobre esse texto. Existem alguns textos na palavra de Deus que me pegam, me capturam. E eu nunca consegui, deixa eu confessar algo aqui a vocês, né? Quando a gente está no seminário de teologia, alguns professores, eles dizem que os teólogos têm a obrigação de ler a Bíblia toda, de cabo a rabo, não é? Eu confesso que eu nunca consegui ler a Bíblia toda, porque
eu acho até assim, é difícil. Você fazer uma leitura superficial, até você consegue, mas quando se trata das Escrituras Sagradas, tem texto que vai te amarrar, que vai te segurar, e que você vai ficar ali por algum tempo, e vai voltar, vai procurar entender, e Deus vai te falar de diversas formas, de diversas maneiras, através do mesmo texto. Eu estou retornando a esse texto hoje, não por falta de opção, não como muitos dizem, é um sermão requentado. Você já pregou isso em outra oportunidade? Eu não sei que preconceito que muitos têm em relação a tomar os mesmos textos e explanar, não é? Porque a gente tem que ter a humildade de saber que o Espírito é livre, o contexto é outro, não é? Eu preguei nesse texto num casamento, mas eu me sinto impelido nesse momento quando falamos de esperança. Meus irmãos, procurei outras mensagens, orei ao Senhor, mas tudo me voltava para esse texto aqui. E eu gostaria de, nessa noite, convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 2, texto bastante conhecido. João 2. Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei-as de água essas talhas, e encheram-nas até a boca. Então lhes disse: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam, fartando-se, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse texto é revelador. Primeiro que ele traz a marca do início do ministério de Jesus. Esse é o primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus ele estava caminhando, estava juntando um colegiado, uns discípulos. Ele já tinha chamado alguns dos seus discípulos a andarem com ele. E os discípulos estavam andando com Jesus porque viam nele algo realmente diferenciado. E acontece naquela cidade, naquela aldeia, melhor dizendo, um casamento onde Jesus, a mãe de Jesus, é convidado.
E é interessante na cultura dos judeus que a gente, quando vai fazer uma festa de casamento, é um corre-corre danado. Nós planejamos vários dias a festa para chegar num único momento aí, 4, 5 horas, e tudo acontece naquele período ali. Os judeus, eles fazem diferente. Eles têm vários dias de festas. São vários dias festejando aquele grande acontecimento. E na cultura dos judeus, naquela época, naquele período diferente da nossa cultura, o vinho era algo essencial numa celebração festiva. O vinho traz o simbolismo para aquele povo, para aquela cultura, da felicidade, da festa, da abundância, de que as coisas estão indo muito bem. E acontece aqui, logo o inesperado acontece naquele casamento. Acabou o vinho. Termina o vinho. Logo no início da festa, chega a notícia de que o vinho havia terminado. Para nós, isso não teria, até teria, né, irmãos? Quando a gente vai numa festa de aniversário e que acaba lá a Coca-Cola, o refrigerante antes do tempo, né? A gente fica com a garganta seca, a gente sabe, né? Vocês se conhecem, nós nos conhecemos, né? O pessoal dá aquele comentáriozinho depois, aí depois acabou a festa, acabou tudo, vai todo mundo para sua casa. Mas naquela cultura é diferente. Aquele casal iria ficar marcado para o resto de suas vidas. Era algo sério. Era algo tremendo ali. Interessante que a mãe de Jesus chega para o seu filho e dá a notícia: filho, acabou o vinho aí da festa. Terminou o vinho. E mais inusitada ainda é a resposta que Jesus dá. É uma resposta surpreendente. Nós não esperaríamos essa resposta. Por que essa resposta está aqui? Por que Jesus responde até de forma diferente para sua mãe? Ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. É como se Jesus estivesse dizendo: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer diante desse fato? Eu não posso fazer nada. Primeiro, porque a minha hora ainda não chegou, não está no meu tempo, não chegou ainda o meu momento. Então, disse Jesus, são palavras de Jesus. Aqui na minha Bíblia, ela tem, ela para nos facilitar, todas as palavras de Jesus, elas se encontram em vermelho, quando é o próprio Cristo que fala, quando ele pronuncia, e está aqui na minha Bíblia, em vermelho, Jesus dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Mulher, eu não tenho nada a ver com isso. A minha hora não chegou. Mais inusitada ainda é a resposta de Maria. Maria olha para os serviçais e diz: faça tudo o que eles vos mandar. Está louca essa mulher? Que isso? Que resposta é essa? O que Maria sabia que eu e você precisávamos saber? Porque, a bem da verdade, eu fico imaginando, conjecturando sobre esse texto e vendo a angústia do casal, comentando o comentário do casal, a dificuldade,
a verdadeira saia justa em que esse casal se encontrava ali naquele momento, e comentando por entre os cantos: meu Deus, acabou a bebida, a casa está cheia, os meus amigos estão aqui, está todo mundo aqui, e não tenho mais bebida, o que nós iremos fazer? E Maria, percebendo aquela angústia, olhou e chegou para aquele casal e disse: olha, vou tentar resolver essa situação, tá? Vou tentar resolver, eu sei quem pode resolver. Aí eles devem estar pensando assim: caramba, será que ela está com grana? Será que ela vai encontrar o mercado aberto? Mas essa hora, difícil. Será que, o que vai lá, pode fazer? E Maria vai a Jesus. E o mais interessante é ela ouvir isso de Jesus. Eu fico pensando que ela poderia voltar no casal e dizer a eles o seguinte: olha, eu tentei falar com meu filho, eu sei que ele poderia dar um jeito, mas ele não pode fazer nada, tá? Mas também, afinal de contas, caramba, vocês deram mole, né? Vocês calcularam a festa errada. O que houve? Tem muito penetra na festa? Vocês chamaram mais pessoas do que vocês poderiam bancar? O que deu errado? Vocês, poxa, agora a responsabilidade é de vocês. Vocês vão viver o resto das suas vidas com essa vergonha. Mas eu tentei, fico imaginando, estou só conjecturando, tá, meus irmãos, que diante da resposta de Jesus, não restaria outra coisa a ser feito, a não ser voltar para os celebrandos e falar para eles que nada podiam ser feito, e que eles iam ter que amargar essa vergonha para o resto da vida, porque afinal de contas eles fizeram contas erradas, eles não planejaram direito o casamento deles. E quantas vezes nós, em nossas vidas, carregamos um peso, um estigma, um selo de uma acusação, porque em algum momento da nossa vida nós fizemos algo, planejamos algo errado. Quantas vezes nós temos que ouvir: isso está acontecendo na sua vida, sabe por quê? Porque você não se cuidou. Você só pensou em festinhas. Isso está acontecendo na sua vida porque você saiu fora do planejamento que deveria ter sido feito. Mas não foi isso que aconteceu. Amém? Glória a Deus, porque não foi isso que aconteceu. Diante de um planejamento, de um cálculo errado, diante de uma condução de qualquer tipo de problemas errado, o pai chega para aquela mulher e diz: eu não tenho nada com isso, não posso fazer nada. Mas aquela mulher, ela diz, elas chegam para os garçons e falam para os garçons: olha, faça tudo o que ele vos mandar. Volto a perguntar: o que Maria sabia do seu filho que eu e você precisamos saber? Eu aprendo com Maria aqui, é fato, meus irmãos, é fato. Houve um planejamento errado. Não dá para fugir disso. O casal vacilou. Isso é fato. Houve algo que saiu fora dos trâmites normais. Houve um desleixo, talvez. Houve uma falta de comprometimento, talvez. Mas o fato é que aconteceu aquilo
que não deveria ter acontecido, ok? Ninguém está negando isso aqui. Mas o que Maria sabia, e que eu e você precisamos saber, é que aonde termina a lei, o apontar, o escrito, o preto no branco, diante do Pai, aonde termina isso, começa a graça do Senhor Jesus Cristo. Aonde termina a lei, começa o amor. Aonde termina o escrito, o apontar em Cristo, começa a graça e o amor do Pai. Na mesma hora, Jesus diz para os seus servos, para os empregados da festa, contextualizando para os garçons, eles dizem: fazei tudo, a Maria disse para Jesus, fazei tudo como ele vos disser. E Jesus dá uma ordem aos garçons. Começa aí, nesse momento, através dessa frase de Jesus, uma nova história, uma nova possibilidade de transformação, uma luz que se acende. Começa com esse apontamento de Jesus, uma esperança que começa a brotar no meio do caos, no meio da angústia, no meio da dor. Com o apontamento de Jesus, começa a nascer a semente de vida, começa a brotar. A esperança, outrora perdida, começa a nascer o seu primeiro broto. Mas existe algo que precisa ser feito. Jesus dá uma ordem: encham as talhas. É interessante para a gente entender esse contexto. Já naquela época, nós brasileiros, graças a Deus, antes mesmo da pandemia, somos conhecidos como um povo bastante higiênico, amém? Né? Todo mundo aqui gosta de tomar um banho, todo mundo gosta, sempre gostou de se lavar, não é? É da nossa cultura. Salve um ou outro, né? Que tem aquela dificuldade, né? Tem que vai tomar banho. Vai lá, meu filho, tomar banho. Aí liga o chuveiro está lá caindo, pensa que está tomando banho, mas não está. Isso acontece aí na casa de vocês? Não, né? Acontece isso não. Mas vamos, isso é outro assunto. Isso é outro, não é? Mas nós sempre gostamos de fazer a nossa higienização. Nós, brasileiros, gostamos disso. E o judeu não era diferente. Quando eles entravam numa festa, essas talhas que estavam dispostas, eram aonde os judeus faziam a sua asepsia. Era onde os judeus se lavavam para entrar na festa, porque eles vinham de estrada poeirenta, eles vinham de ruas insalubres, eles andavam por aquelas cidades, mas quando chegavam nas suas casas, eles já tinham ali um lavatório, eles não tinham a bênção que nós tínhamos de água encanada. Irmãos, água encanada é uma bênção. A gente não se dá conta disso, tá? Mas água dentro de casa, abriu torneira, chegou água, isso é bênção. Amém? Amém. Nós temos tecnologia em nossa casa. Às vezes muitas irmãs aí não têm máquina de lavar, mas tem água lá na torneira. Eu lembro de gente que para lavar roupa tinha que andar alguns quilômetros carregando água, né? Tem gente da minha família que fazia isso, carregava água para lavar a roupa. Agora não, tecnologia chegou, a água está dentro de casa. Que bênção. Eu não estou entregando ninguém aqui não, tá, gente? Vocês estão vendo, eu estou falando de nada aqui, né? Então assim, chegou esse tempo, e existiam ali aquelas talhas de água, que somadas davam quase 900 litros de água. Todas elas, 900 litros de água. E o Senhor falou: encham as talhas de água.
para o milagre acontecer na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, sabe o que eu aprendo aqui? Deus quer realizar, Jesus vai realizar um milagre na tua vida, mas tem uma parte que eu tenho que fazer. Tem algo que eu preciso fazer. Existe algo que eu e você temos que realizar. Nós temos que facilitar, conduzir, viabilizar para que o milagre aconteça em nossas vidas. Não adianta a gente ficar esperando o milagre acontecer, não adianta a gente querer ficar esperando as coisas mudarem em nossa vida, se a nossa parte nós não fazemos. Precisamos fazer a nossa parte. O Senhor falou: encham as talhas de água. Eu fico imaginando aqui aqueles garçons, caramba, por que eu vou encher essas talhas de água se a festa acabou? Para que eu vou encher as talhas de água se já não tem mais esperança, não tem mais vinho, não vejo mais possibilidade de festa? Acabou, não tem mais jeito. Fico imaginando, imagine se aqueles garçons não seguissem aquilo que Jesus mandou. E muitas vezes nós estamos assim, sem esperança. Não acreditamos mais que um milagre pode acontecer na nossa vida. As circunstâncias nos mostram que a festa acabou. Eu não sei o que está faltando na sua casa, eu não sei o que está faltando na sua vida, eu não sei do que você tem sido necessidade, mas eu quero dizer nessa noite, se o Mestre está mandando você fazer alguma coisa, faça. Faça. Se isso vai requerer de você esforço físico, trabalho braçal, trabalho mental, sacrifício, faça. Em nome de Jesus, não desista de onde você está, porque eu quero dizer que a festa não vai acabar, porque o nosso Deus está agindo em nosso favor. O nosso Deus está agindo em nosso favor. Por mais que a gente pense, não sei o que pode acontecer, mas creia, tenha fé e faça, trabalhe, porque o novo virá. E os garçons assim fizeram, sem entender nada. Encheram as talhas de água, carregaram 900 litros. O texto parece que nos dá a impressão que foi tudo muito rápido, né, meus irmãos? Mas eu não imagino aqui menos de 1 hora, 2, 3 horas para encherem aquelas talhas de água. Não sei o tempo, mas não foi rápido. 900 litros de água, talhas de pedra, balde. Que tipo de balde eles pegaram? Não tinha balde de plástico, cansativo. Não sei onde era a fonte. Não sei onde era o tanque, se estava ali na esquina ou se estava 2, 3 quarteirões, nós não sabemos, deu trabalho. A gente não sabe do tempo, quanto tempo a gente vai levar no nosso esforço, mas nós não podemos perder as esperanças, porque nós estamos sobre o mandato do nosso Deus. E quando eles acabaram de encher, suados, aí vem mais uma etapa do milagre. Pega essa talha, pega aí a cambuquinha e leva lá para o mestre-sala. Eu fico imaginando, né, meus irmãos, essa ação requer fé. O mestre-sala não está sabendo de nada. Os garçons, sim. O mestre-sala tinha a incumbência de saber de como estão as coisas, temperatura, sabor. Ele que ficava na festa dizendo da qualidade, olha, isso é bom, isso não está tão bom. E imagine você,
O mestre-sala, você como garçom, o mestre-sala está lá esperando experimentar um vinho. E você como garçom recebe o mandato para levar água. Fico imaginando, caramba, o mestre-sala não pediu isso. Mas na hora que o mestre-sala pega e toma do vinho, ele percebe que um milagre tinha acontecido ali. Muitas vezes a gente, imagine aqueles garçons, se eles, depois daquele esforço todo, encheram as talhas, eles não sabiam que Jesus ia realizar, transformar aquilo em vinho. Talvez eles estavam esperando um caminhão encostar lá, cheio de vinho, e talvez mais gente ia começar a se lavar. Mas eles não sabiam que aquilo ali ia se tornar vinho. E imagino eu, eles no último momento, pegando a água, leva para o mestre-sala e falam, aí já é demais. Levar água para o mestre-sala, você está querendo demais de mim. Não vou fazer isso. Chega, estou cansado, vou embora. No último momento, às vezes, meus irmãos, a gente chega tão próximo da bênção, tão próximo do milagre, e nas portas do milagre, nossa última tarefa, a gente desiste. Eu aprendo nesse texto aqui, que nós temos que seguir até o fim. Enquanto houver fôlego, há esperança. Enquanto houver uma fumacinha fumegando, há esperança de que a chama se renove. Talvez você esteja aí, nesse momento da sua vida. Eu não sei o que esse ano que passou, qual foram as marcas que eles deixaram na sua vida, ou tem deixado. Mas eu quero dizer que quando aquele mestre-sala provou do vinho, ele disse, caramba, que delícia, que coisa boa, que maravilha. E chama o casal e disse, olha, vocês estão de parabéns, porque está tudo de primeira, e agora, aquilo que eu pensava que estava ruim, está melhor ainda. Meus irmãos, para concluir, lá em Provérbios, no capítulo 19, 21, diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá para sempre. Você pode planejar muitas coisas na sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus tem para você é mais do que planos, são propósitos, propósitos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A festa não acabou na sua vida. Amém?